Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, História de Roma em Português. Episódio 89, Germânico. O que poderia ter sido? Hoje a gente vai olhar uma das figuras mais trágicas do início do Império Romano. Esse homem que tinha tudo para ser talvez o maior dos imperadores, mas cujo destino foi brutalmente interrompido, deixando para sempre aquela pergunta: o que aconteceria se ele tivesse reinado? Hoje a gente vai conhecer a vida e a morte de Germânico. Na história, tem às vezes inúmeros heróis que, retrospectivamente, ganham uma infância repleta de preságios daquela futura grandeza. A gente viu isso em particular com o Cipião africano e de forma ainda mais marcante com Júlio César, muitas histórias, né? Há também aqueles que parecem surgir do nada. De repente eles entram na história e um exemplo desse é o Cícero, que a gente viu que era um novo homem, sem antepassado, sem aristocracia, e que de repente gravou o seu nome na história de Roma. Mas é muito mais raro ver o oposto daquilo, que é aqueles que têm uma origem absolutamente brilhante, carregada de promessas e de potencial, e no fim não conseguem realizar nada. Por definição, a história fica amnésica com essas pessoas. Então, aqui e acolá, alguma dessas figuras consegue sobreviver a esse apagamento da história. Na história de Portugal, por exemplo, eu lembro da Inês de Castro, né? Aquela que, depois de morta, foi rainha, resultado de um amor trágico e tal. E lembro também do prelúdio do romance Middlemarch, da George Eliot, onde ela fala dessas existências. Ela começa falando da Santa Teresa de Ávila, na verdade. E ela escreve que há muito mais Teresas no mundo que nunca conseguiram na vida encontrar uma vida épica, diferente da Santa Teresa de Ávila, que teve uma vida cheia de ações, né, e cheia de repercussão. A George Eliot escreve assim, nesse prelúdio, que essas almas resta apenas uma vida de erros, um fruto de uma certa grandeza espiritual que mal se combinava com a mesquinhez das oportunidades. Talvez um fracasso trágico que não encontrou nenhum poeta sagrado e afundou no esquecimento, sem que ninguém chorasse por ela. É impossível não recordar essas palavras quando a gente olha a figura do Germânico na história de Roma, precisamente nesse período delicado e sombrio da transição do governo do Augusto para o Tibério. Mas afinal, quem foi o Germânico? O nome dele de nascença era Júlio César Germânico. Ele era filho do Druso, que era o irmão mais novo do Tibério. Ele era filho da Lívia. O Druso era o filho predileto da Lívia. E ele era o pai do Germânico. A mãe do Germânico era a Antônia, a jovem. A gente sabe se o nome dela é Antônia, ela vai ser filha do Marco Antônio com a Otávia, com a irmã do Augusto. Pensa bem nessa linhagem aí. Nas veias do Germânico estava se unindo ali o sangue do Augusto, através da Otávia, né? O sangue do Marco Antônio, o seu maior rival, e o sangue da Lívia Drusila, né? Então, não existia em toda a imensidão do Império Romano um pedigree mais perfeito e mais aristocrático do que o do Germânico. Quando o pai dele, o Druso, morreu ali na fronteira onde hoje é a Alemanha, esse jovem Germânico, o pequeno Germânico, foi adotado pelo tio dele, o Tibério, né? Então ele acabou sendo adotado pelo futuro imperador. Quando jovem, ainda quando Augusto estava vivo, o Germânico foi enviado para a fronteira lá do Reno, ali onde hoje é a Alemanha. E ele tinha uma missão enorme, ele tinha que reorganizar as legiões que estavam desmoralizadas e tinham que vingar aquele terrível massacre da floresta de Teutoburgo, que a gente viu há 4 episódios atrás, quando o Quintilis Varus perdeu 3 legiões nas mãos do líder alemão lá, o Armínio. O Germânico não decepcionou. Ele liderou campanhas brilhantes contra os alemães. Ele mais ainda teve uma vitória moral. Ele encontrou o local do massacre lá das tropas do Varo, sepultou as ossadas que estavam crucificadas nas árvores e recuperou 2 daquelas 3 estandartes de águias legionárias que os romanos eram muito supersticiosos. Então o Germânico ficou um herói, né? E mais do que um herói, um general, o Tácito o descreve como um homem muito belo, muito bonito, com afabilidade muito grande, culto, eloquente
e dotado de um grande carisma, né, que impressionava tanto os soldados lá na fronteira quanto o cidadão em Roma. Ele era o oposto do pai adotivo dele, era o oposto do Tibério, que era visto como um homem frio, carrancudo e antipático, né? E aí vem o ano 14, né? O ano 14 a gente vê que é aquela época da morte do Augusto. As legiões da fronteira tentam aclamar o Germânico como imperador. E ele tinha ali o exército nas mãos dele. Ele tinha um poder, mas com um sentido de dever, de lealdade ao Tibério, né? Ele recusa essa aclamação a ser imperador. Ele volta, né? Ele acalma a revolta lá das tropas e garante a transição para o Tibério, para o seu pai adotivo. Só que o Tibério, né, a gente sabe, essa popularidade enorme do filho adotivo era uma ameaça constante para o Tibério. Tanto que o imperador, o Tibério, manda o Germânico sair da fronteira, lá onde tem muita tropa, e é perto de Roma, né, e o envia para o Oriente Médio. Né? A gente sabe que o Oriente Médio é um local de grandes conflitos há muito tempo, né? E ele tinha uma missão complexa, que era uma missão diplomática entre a Síria e a Armênia, tá certo? No caminho, o Germânico cruza com um governador muito arrogante que existia na Síria e, segundo os boatos, agindo sob instruções secretas do Tibério, ele é envenenado. No outono do ano 19, quer dizer, 5 anos depois só da morte do Augusto, o Germânico adoece gravemente ali na Antioquia, na cidade de Antioquia, né? O Tácito relata, inclusive, que existiam enterrado no quarto onde o Germânico morreu restos de corpos humanos, né, e fórmulas mágicas e tal, ou seja, rituais de feitiçaria, né, destinados a matar o Germânico. Né, ele teria morrido em outubro do ano 19, com apenas 33 anos de idade. O Germânico morre. A dor que se seguiu em Roma foi algo nunca visto. Né? O Tácito conta que as pessoas comparavam o destino do Germânico ao destino do Alexandre o Grande. Ambos jovens, ambos belos, ambos dotados de clemência, mas ambos mortos ali no Oriente, tá certo? Mortos jovens, né? Então o Germânico morre deixando uma linhagem muito nobre, muitas promessas, um imenso potencial não realizado e essas perguntas que vão ficar para sempre. Ele teria restaurado a República, ele teria sido um imperador justo e amado, mas se ele morreu tão jovem e sem reinar, por que a gente sabe sobre o Germânico? Por que ele não foi esquecido pela história? A resposta irônica está na sua própria descendência, né? O Germânico era casado com a Agripina. A Agripina, a gente vê pelo nome, é filha do Agripa com a Júlia, filha lá do Augusto. E um desses filhos do Germânico com a Agripina é um menininho que acompanhou o pai dele, acompanhou o Germânico nas campanhas dele, lá na Alemanha. Né? Ele era adorado, esse menininho era adorado como um mascote pelos soldados. Para o divertimento das tropas, a Agripina vestiu o menino com um uniforme militar completo, como se ele fosse um legionário, né? Incluindo umas botinhas de soldado feitas sob medida. Essas pequenas botas, as botas de couro dos soldados, eles chamavam caliga. E a bota pequena é o apelido carinhoso que os legionários deram para esse menininho, esse botinhas, né? E em latim ficou Calígula. Isso ajuda a explicar para a gente por que a posterior ascensão do Calígula ao trono, depois dos anos duros, sob o Tibério, foi recebida com tanta euforia em Roma. Né? Para os romanos, não estava subindo ao trono ali só um jovem príncipe, estava subindo ao trono, finalmente, a memória do amado Germânico. Essa linhagem do herói finalmente voltava ao poder. Mal sabiam os romanos que o filho daquele herói perfeito iria se transformar num monstro perfeito e num dos maiores imperadores cruéis da história de Roma. Mas essa é a história para outro episódio. Um grande abraço.